Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem? Quem fala com vocês é o professor Lucas e eu estou aqui para conversar com vocês sobre a nossa próxima aula na segunda-feira aqui, dia 20, tá bom? Nossa aula vai ser uma revisão e vai ser uma revisão sobre o tema operações com os números decimais, ok? Bom, vamos discutir um pouquinho, tá? Só que eu vou fazer a aula hoje um pouquinho diferente, tá? Ao invés de passar no caderno, escrever lá, como uma revisão, eu vou usar um pouco do conteúdo do livro, tá? Então vocês vão acompanhando comigo. Obviamente, por ser uma revisão, eu vou partir do ponto em que vocês aprenderam, tá bom? Já que nas aulas vocês não têm tirado dúvidas. Estou percebendo que, como é uma matéria que vocês já conhecem, vocês estão indo bem. Então eu vou fazer uma revisão baseada no material do livro. E aí eu quero que vocês acompanhem comigo. Vamos falar principalmente da adição, da subtração, da multiplicação, da divisão e também vamos falar da potenciação e da raiz, ok? Então, vamos lá, abrindo o livro de vocês, na página 165, tem aqui, ó, adição e subtração com números na forma decimal. Eu espero que vocês consigam enxergar bem, tá? Vou dar aqui mais um zoom só para conferir, tá bom? Então, ó, temos aqui adição e subtração com o número na forma decimal. A adição e subtração com o número na forma decimal, eu sei que não é mistério nenhum para vocês, né? A única coisa que vocês têm que estar preocupados mesmo é em alinhar tudo bonitinho. Quando eu falo alinhar tudo bonitinho, é justamente deixar as casas de acordo com a sua casa. Como assim, ó? A gente tem aqui, ó, os números na forma decimal, tá vendo? Essa parte aqui, ó, é a parte decimal do número. E aqui, ó, a gente tem a vírgula. Tá vendo? Então, ó, é sempre importante, quando a gente for fazer a soma com números no formato decimal, a gente deixar tudo organizadinho, tanto a soma quanto a subtração, tá? O que isso quer dizer? Vocês têm que botar centena embaixo de centena quando tiver. Se não tiver, pode deixar vazio. Dezena embaixo de dezena. Unidade embaixo de unidade. Principalmente a vírgula embaixo da vírgula, tá? O décimo embaixo do décimo e o centésimo embaixo do centésimo. E aí vocês fazem a soma ou a subtração da forma natural. 5 mais 5 é 10. Eu deixo 0 aqui e subo 1, tá bom? 1 mais 7, 8. 8 mais 9, 17. Eu desço 7 e subo 1. Ok? 1 mais 3 igual a 4. 4 mais 2 igual a 6. Então, coloco 6 aqui embaixo. 5 mais 6 igual a 11. Deixo 1 e sobe o outro 1 aqui. 1 mais 2 igual a 3. E assim vocês fizeram uma soma com os números decimais. Tá bom? Não tem muito mistério, é algo que eu sei que vocês conhecem. É só para vocês relembrarem. Então, ó, vamos ver também aqui o que acontece quando a gente faz uma subtração. Olha só o exemplo. Se ele pagar uma compra de R$ 51,90 com seu cartão de débito, quantos reais vão sobrar em sua conta? Então, ó, ele tinha 253 na conta e ele vai pagar uma conta com R$ 51,90. Então aqui a gente vai fazer uma operação de subtração. Para fazer a subtração é o mesmo esquema. É importante deixar tudo direitinho nas suas posições, tá? Tem que deixar unidade embaixo de unidade, décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo, vírgula embaixo de vírgula. É sempre bom deixar isso direitinho nas suas posições. Colocou tudo na posição, ó, aqui, ó, tá vendo? Está tudo na posição certa, ó. Tem décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo, unidade embaixo de unidade. Tá tudo direitinho, vírgula embaixo da vírgula. Então, ó, a gente faz a conta normalmente, tá? Então, ó, 5 menos 0, 5. 7 menos 9, a gente não faz essa operação assim. Então o que a gente faz? A gente pega emprestado do 3, e aqui o 3 vira 2, o 1 fica para cá, e agora ficou 17 menos 9. Então 17 menos 9, 8. Aqui agora é 2 menos 1, 2 menos 1 é 1. 5 menos 5 é 0, 2 menos nada seria o 2, tá? Abaixo a vírgula, eu vou ter R$ 201,85, tá bom? Não tem mistério, tá? Aqui a gente faz a subtração como se fosse a subtração normal também, desde que vocês consigam deixar
tudo alinhadinho, tudo sem problema nenhum, tá bom? Aqui, ó, ele fala que dá para a gente escrever isso em fração e fazer a soma. Escrever em fração às vezes pode ser bom, às vezes pode ser ruim, depende de como vocês preferirem trabalhar. Para fazer soma e subtração, eu prefiro trabalhar com o número decimal. Para fazer multiplicação, eu prefiro trabalhar com fração. Mas isso aí é pessoal, tá? Isso aí é cada aluno que tiver mais facilidade vai trabalhar. É só transformar os números em fração e aí trabalhar com eles, tá bom? Se eu fosse pedir alguma coisa na minha prova e aí você quiser fazer a soma transformando em fração, indica que você vai transformar em fração que eu vou aceitar. Vamos continuar aqui, ó. Vamos continuar e ver agora a nossa próxima operação, tá? Então, ó, aqui a nossa próxima operação é a multiplicação, ok? A multiplicação está aqui na página 169 do livro de vocês, tá? E aqui eu quero chamar a atenção para o método prático. Vamos deixar o método da adição de parcelas para lá, porque isso vai dar muito trabalho. Vamos falar sobre o método prático, ok? Então, aqui no método prático ele ensina o seguinte. Ele ensina você multiplicando o número, transformando por 100 ou por 10 ou qualquer outro número da potência do 10, tá? Para você transformar ele inteiro. Ou você pode simplesmente fazer a conta normalmente, igual está aqui, tá vendo? E aí você trabalhar com eles. Como é que você faria? Você esqueceria dessa vírgula aqui por enquanto e você faria a multiplicação normal. Como assim, ó? Faz normal, esquece a vírgula, deixa a vírgula para lá, vamos pensar na vírgula depois. Então, ó, 3 vezes 5 é 15. Deixa o 5 aqui e sobe o 1. 3 vezes 8 é 24, mas 24 com 1, que subiu, ficou 25. Deixa o 5 aqui e sobe o 2. 3 vezes 0 é 0. 0 mais 2, 2. Então aqui, ó, ficaria 255. Você vai posicionar a vírgula conforme o número de casas decimais que tiver na operação. Então, aqui a nossa operação tem 2 casas decimais apenas, tá? Então, a gente ia contar 2 casas decimais, a resposta tem que ter quantas? Tem que ter 2 casas decimais também. Então, aqui teria uma casa, se eu coloco a vírgula aqui, eu tenho 2 casas, ok? Então, ó, coloquei a vírgula no lugar certo, deixei com 2 casas decimais, porque aqui eu também tinha 2 casas, beleza? Acho que isso aí vocês aprenderam no passado, eu lembro de ter ensinado, então não é novidade para vocês também, tá? Isso aqui, ó, novamente, ó, um exemplo, com 3 casas decimais. Se tem 3 casas decimais no total da operação, a resposta tem que ter 3 casas decimais. Aqui, ó, se eu quero multiplicar 2,95 por 1,8, faz a operação normal e vê as casas decimais. Vamos fazer a operação normal, ó. 8 vezes 5, 40. Coloco o 0 aqui, subo o 4. 8 vezes 9, 8 vezes 9 é 72. 72 mais 4, 76. Coloquei o 6 aqui, subi o 7. 8 vezes 2, 8 vezes 2 é 16. 16 mais 7 vai ter justamente o 23. Como não tenho mais nada para subir aqui, eu coloco o 23 aqui embaixo. Coloco aqui o sinalzinho, tá? Ponto, pode ser mais, pode ser zero, isso depende de como vocês preferirem também, tá? Ele faz agora a multiplicação pelo 1. 1 vezes 5, 5. Coloquei o 5 aqui embaixo. 1 vezes 9, 9. E 1 vezes 2, 2. Faz a soma. 0. 6 mais 5, 11. Deixa o 1 e sobe o outro. 1 mais 3, 4. E 4 mais 9, 13. Vou deixar o 3 e subir o 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. Então, onde é que você vai colocar a vírgula? Você vai colocar conforme o esquema. Ó, aqui eu tenho 2 casas decimais e aqui eu tenho uma. Totalizando quantas? 3 casas decimais. Então, ó, eu tenho que ter 3 casas decimais no meu resultado. Se eu coloco a vírgula aqui, eu ia ter uma. Se eu coloco a vírgula aqui, eu ia ter 2. Colocando a vírgula aqui, eu tenho exatamente 3 casinhas decimais, ok? É assim que funciona, não tem mistério, vocês conhecem isso muito bem. Então, não se preocupem, eu sei que vocês são capazes de fazer essa operação, tá? Vamos agora para a nossa próxima operação. A nossa próxima operação é a operação de divisão.
Pessoal, aqui ó, na página 175 do livro de vocês, temos aqui falando sobre a divisão com números na forma decimal. Então, a primeira coisa que o livro se preocupa em ensinar para vocês é como fazer uma divisão que não vai ter um resultado exato. E quando não tem o resultado exato, acontece que a gente tem como quociente, ou seja, como resultado da divisão, um número decimal. Então, ó, ele faz aqui a divisão de 26 por 4. O que a gente sabe é o seguinte: o 2 a gente não consegue dividir pelo 4 diretamente. Então a gente divide aqui, ó, começa dividindo pelo 26, ok? 26 dividido por 4 é 6, porque 6 vezes 4 é 24. Então aqui seria o 6, e aí 26 menos 24 é 2. Deixou o resto 2 aqui, ó. Só que, ó, aqui a gente está preocupado em não deixar o resto. Aqui a gente quer dividir até a gente chegar no nosso resultado final. Então, ó, o que a gente faz com esse nosso resto aqui agora? Eu vou tentar dividir ele por 4. A gente vai ver, ó, que quando eu tenho duas unidades e eu quero dividir por 4, eu não consigo fazer isso. Porque quando eu tenho 2 e divido por 4, eu vou ter 0 pedaços inteiros. Então aqui, ó, o que você vai fazer é o seguinte: vamos desconsiderar agora esse número aqui como número inteiro e vamos pensar ele agora como uma parte maior. Então, ó, aqui o que eu vou colocar? Eu vou colocar um zerinho, tá vendo? Para que essa divisão seja possível. Só que agora eu não vou mais dividir 2 inteiros por 4. Eu vou dividir 20 décimos, ok? Então, ó, 20 décimos dividido por 4. Ah, sim, e é importante isso aqui também, ó. A partir do momento que eu não estou mais dividindo um número inteiro, eu tenho que deixar claro que no meu resultado também não vai ter um número inteiro. Então eu coloco o que? A vírgulazinha aqui no meu quociente, ok? Então coloquei o 0 para que essa divisão fosse possível, tá? E aí agora eu estou dividindo e vai dar um resultado, um número decimal. Então 20 décimos dividido por 4 vai ser 5, porque 5 vezes 4 é 20. Então, ó, colocou o 5 aqui, faz o 20 menos 20, achou o resto, 0, acabou a nossa divisão. Então, ó, quando vocês não forem mais capazes de dividir um número inteiro pelo outro, você tem a opção de transformar esse número inteiro pensando nele como se fosse um número decimal. Eu sei que 2 inteiros é igual a 20 décimos, então você coloca o zerinho aqui e aí você coloca a vírgula para indicar que agora estamos tratando de números decimais, ok? Então, fez a divisão ali, deixou ali um número decimal. Essa divisão ela não seria exata se a gente pensasse em números inteiros, porém, como a gente agora transformou ele para número decimal, achamos o número decimal na resposta, deixamos o resto 0, estamos todos felizes e contentes. Só que não é só isso que a gente fala quando a gente está querendo trabalhar com divisão com números decimais. Pode ser que a gente também seja forçado a dividir um número decimal pelo outro, tá? Então aqui, ó, vamos falar sobre como é que a gente faz essa divisão de um número decimal por outro, tá? Então, ó, como é que vai funcionar isso aqui? Vamos ver se eu acho aqui um exemplo. Aqui, ó, achei um exemplo, ó. Vamos ver aqui esse exemplo. Aqui eu vou dividir 1 inteiro e 495 milésimos por 65 centésimos, ok? Como é que a gente faz essa divisão? Essa divisão com os números na forma decimal dificultam o processo. Então a gente tem que transformar esses números em números inteiros, em números naturais. Como é que a gente faz isso? A gente vai estar preocupado, ó, com a posição da nossa vírgula. Então, ó, se eu quero transformar um número decimal, em número inteiro, eu tenho que tirar essa vírgula dali, tá? E como é que a gente faz isso? Bom, eu tenho aqui, ó, 3 casas decimais, tá bom? Para eu fazer essa vírgula andar 3 casas, eu tenho que multiplicar por 1000. Então, ó, multiplica esse número aí bonito por 1000, que a gente consegue fazer com que a vírgula ande 3 casinhas, tá bom? Então, ó, se eu multiplicar por 1000, esse número aqui, ó, agora, o que era 1 inteiro e 495 milésimos, agora ele é 1495. Professor, como é que eu vou saber por qual número eu vou multiplicar? A dica é o seguinte, tá?
Você vai multiplicar o número conforme as casas decimais, tá bom? E se você lembrar ainda de falar o número da maneira correta, você vai saber a dica automaticamente. Ó. Por exemplo, eu não falei que esse número é 1 inteiro, 495 milésimos? Então, para eu transformar ele inteiro, eu vou multiplicar ele por 1000. Ou você pode pensar, ó, tem 3 casas depois da vírgula, eu vou multiplicar pelo número que tem 3 zeros. Ok? Essa é a dica. Professor, beleza, eu multipliquei aqui o 1 inteiro, 495 milésimos por 1000, e eu cheguei aqui no número 1495. E agora, o que eu faço? Bom, você ainda tem que se preocupar com esse número aqui, ó. Se você multiplicou esse número por 1000, para manter a relação igual, você tem que multiplicar o próximo número por 1000 também. Então, ó, quando você tem dois números na forma decimal e eles estão dividindo um ao outro, você tem que transformar os dois números em números inteiros, ok? Esse é o primeiro passo. Você vai multiplicar conforme o outro. Então, por exemplo, ó, se aqui eu tinha 3 casas que eu tive que multiplicar por 1000, eu vou ter que multiplicar o outro por 1000 também, para a relação se manter a mesma, tá? Então, ó, agora eu não estou mais dividindo um inteiro, 495 milésimos, por 65 centésimos. Agora eu vou estar dividindo 1495 por 650. Então agora eu tenho a divisão por dois números inteiros, tá? E aí vocês fazem a divisão da maneira normal. Olha só, o 1495 eu vou ter que dividir ele inteiro, tá? Ele diretamente. Então vai dar 2, tá bom? 2 vezes 650 é 1300. Então 1495 menos 1300 vai dar 195, ó, vai dar esse resultado aqui. O 195 eu não consigo dividir pelo 650, então o que a gente faz? Paramos de tratar o 195 como um número natural, como um número inteiro, e a gente começa a tratar ele agora como um número decimal. Então agora ele é 1950 décimos. E agora a gente vai dividir o 1950 pelo 650. Então coloca a vírgula para indicar que agora a gente está com um número decimal. E aí fazendo 1950 por 650, a gente descobre que é 3. 3 vezes 650 dá exatamente 1950. E o nosso resto é 0. Ok? Então é assim que funciona a divisão. Multipliquem os números, tá? Se aqui eu tenho que andar 3 casas, para esse número se tornar inteiro, eu vou ter que multiplicar pelo mesmo número do outro lado. Se esse número tivesse 5 casas decimais, eu ia ter que multiplicar ele por 100 mil. E aí eu tenho que multiplicar o mesmo número aqui por 100 mil também. Vai sempre multiplicar os dois números pelo mesmo número para a relação se manter igual, tá? Bom, isso aqui eu lembro de vocês terem visto também no ano passado, tá? Então vamos agora nos preocupar com a nossa próxima operação. E bom, a nossa próxima operação, aí é uma coisa que a gente aprendeu só nesse ano, tá? Então a gente vai ver agora a potência com os números decimais e a radiciação também, tá? Então vamos procurar isso no livro. Galera, ó, vamos falar agora sobre a potenciação e raiz quadrada. Então, na página 182 do livro de vocês tem essa matéria, tá? Então vamos começar falando sobre a potenciação. Relembrando, a potenciação ela é nada mais nada menos do que uma multiplicação de fatores iguais, tá? Lembrando, cada elementozinho de uma multiplicação se chama fator. E aqui ó, vocês percebem que os fatores representam o mesmo número. Então estou multiplicando 5 vezes 5 vezes 5. Isso aqui ó, é a definição de potência, tá? Então eu tenho 5 multiplicando por ele mesmo 3 vezes, eu posso falar que isso aqui é 5 elevado ao cubo, tá? E 5 elevado ao cubo é 125, tá bom? E quando a gente tem a potenciação com o número decimal? Bom, o esquema é o mesmo, tá? A gente vai ter um número decimal multiplicado por ele mesmo conforme o expoente. Lembrando que o expoente é esse númerozinho que fica aqui em cima, tá? Então tem aqui o 4,2 elevado ao cubo, significa que eu vou fazer 4,2 vezes 4,2 vezes 4,2. Não tem mistério, quando vocês forem fazer uma potenciação, vocês vão estar, na verdade, fazendo a multiplicação do número por ele mesmo, tá? Então,
Para vocês saberem potenciação com número decimal, basta vocês estarem feras na multiplicação, tá? Não tem muito mistério. Então, basicamente é isso que a gente pode falar sobre potenciação. Vamos falar sobre a raiz quadrada, tá bom? A raiz quadrada, eu lembro de ter ensinado para vocês o seguinte: às vezes compensa mais a gente transformar esse número decimal em uma fração. Então, ó, aqui eu tinha o seguinte: eu tinha dentro da minha raiz esse número decimal aqui. Esse número decimal, que é o que a gente conhece como 1/100º. Então, se ele é 1/100º, eu transformo ele em fração. Relembrando, eu vou transformar em fração conforme o número de casas decimais. Se eu tenho 2 casas decimais, é porque eu vou botar no denominador a potência de 10 que tem 2 zerinhos. Então, tá lá, chegamos no 100, ok? Então, ó, aqui eu vou ter a raiz quadrada de 1/100º, tá? Por que isso é importante? Porque tem a propriedade da radiciação que nos ensina que a gente pode aplicar a raiz tanto no número em cima quanto no número que está embaixo, tá? Então, calcular a raiz quadrada de 1, a gente sabe que 1 vezes 1 é 1. Então, a raiz quadrada do 1 é justamente o 1. Lembrando, gente, raiz quadrada é a operação inversa da potenciação, tá? Então, a gente tem que saber que número que é elevado ao quadrado vai dar isso aqui. E eu sei que 1 ao quadrado dá 1. Então, calcular a raiz quadrada de 100 também é o mesmo processo. Que número que é elevado ao quadrado dá 100? É o 10. Então, ó, 10 ao quadrado é justamente o 100. Tá bom? Então, ó, terão momentos que vai ser muito mais fácil você transformar um número em fração do que pensar nele como um número decimal, tá? Geralmente, esses momentos são os seguintes: quando a parte inteira for menor do que 4, tá bom? Então, ó, por que é menor do que 4? Eu lembro de ter explicado para vocês na aula, porque é muito fácil lembrar que 400 é a raiz quadrada do 20. Então, nesse caso, ó, quando a gente transformar isso aqui tudo num número decimal, quando a gente transformar isso aqui tudo numa fração, a gente vai chegar, dependendo aqui, ó, da parte inteira, a gente vai chegar num número grande ou não. Então, por isso que eu falei que é importante vocês saberem da parte inteira. Outra dica valiosa, que essa eu estou dando só para vocês agora, é o seguinte, ó. Geralmente vale a pena transformar o número decimal em fração se ele tem 2 casas decimais. Por que 2 casas decimais? Porque quando ele tem 2 casas decimais, embaixo, ó, no meu denominador, eu vou ter sempre o quê? Eu vou ter sempre o 100. E a raiz quadrada do 100 é 10. Então, toda vez que vocês tiverem um número decimal com 2 casas, geralmente compensa você transformar esse número em fração, tá? Ah, professor, mas eu não gosto de trabalhar com fração. Então, você tem a opção de fazer as estimativas, tá? E como é que funciona as estimativas? Aqui vocês vão ter que lembrar também de como é a raiz quadrada com um número inteiro, tá? Então, aqui, ó, vocês precisam lembrar dos quadrados perfeitos. Se eu tenho um número decimal, aqui, 90,25, ou 90 inteiros e 25 centésimos, tá? Se eu tenho um número decimal, o que acontece aqui com a situação? Ele geralmente vai estar colocado entre 2 números inteiros que são quadrados perfeitos. E lembrando, o número quadrado perfeito é aquele que tem raiz exata. Então, ó, o 90,25, ele está colocado entre o 81 e entre o 100, tá bom? Então, nesse caso aqui, ele está entre esses 2 números. Isso significa que a raiz do 90,25 vai estar entre o 9 e entre o 10, tá? Porque o 9 é a raiz do 81 e o 10 é a raiz do 100. Então, aqui vocês fazem a estimativa. Começa lá, taca número decimal nele. Vê quanto que é 9,1 ao quadrado, vê quanto que é 9,2, vai fazendo até vocês se aproximarem mais do resultado, o máximo possível do resultado. E aqui, ó, a gente percebeu o quê? Que quando a gente faz 9,5 ao quadrado, a gente chegou exatamente no número que a gente estava querendo calcular. Então, ó, isso significa que o 9,5 é a raiz do 90 inteiros e 25 centésimos, tá? Então, a raiz quadrada desse número é o 9,5. Ele calculou isso através da estimativa. Repara, ó, que como eu estava falando aqui, ó, eu tenho uma parte inteira muito alta. Essa parte inteira é 90. Então, nesse caso, se eu quisesse transformar isso aqui em fração, ó,
Eu vou escrever para vocês como é que ficaria. No denominador ia ficar o 100. Agora, no numerador, meu amigo, no numerador ia ficar 90, 25, isso tudo aqui sem vírgula. Então, ó, esse número aqui é muito grande. É muito difícil tirar a raiz quadrada desse número. Por isso que eu falei que a dica importante é, se a parte inteira for maior do que 4, já fica muito difícil, tá bom? Então, é isso que eu posso falar para vocês sobre tirar a raiz quadrada, tá? Façam a estimativa ou transformem em fração, façam do jeito que vocês acharem melhor. O que importa é que vocês entendam como é que funciona. Então, gente, é isso, tá? Essa é a minha revisão que eu podia dar para vocês. Vamos ver agora os exercícios que vocês vão fazer, tá bom? Então, galera, os exercícios, ó, vão ser mais de revisão mesmo, tá? Então a gente vai ver os exercícios em que a gente consiga relembrar tudo que foi estudado, tá? Então aqui essa seção que eu estudei é muito importante para vocês relembrarem, tá? Então, ó, vocês vão fazer os exercícios da página 190, tá bom? Da página 191, que é a continuação. E vocês também vão ver o seguinte, vocês também vão fazer os exercícios da página 197, aqui, 197, e também da página 198, tá? São os exercícios que a gente tem no livro sobre números decimais, ok? Então é isso, pessoal, esse é o recadinho que eu tinha que dar para vocês. Estudem, tá? A nossa avaliação está chegando. Vai cair basicamente números decimais, é isso que eu vou cobrar para vocês, tá bom? Então estudem, se cuidem, lavem as mãos, fiquem em casa, tá bom? E eu espero que em breve essa quarentena possa acabar para a gente estar juntos na sala de aula, todo mundo fazendo bagunça, todo mundo estudando do jeito que a gente gosta, tá bom? Então é isso, pessoal. Tchauzinho para vocês e até algum dia.